O programa Questão Política recebe hoje o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Prefeito, seja bem-vindo. Nós temos certeza aqui que os nossos telespectadores da TV Sistec, ouvintes da Rádio Caratinga e o público que nos acompanha pela internet tem muito interesse em ouvir o que o senhor tem a dizer. Obrigado, Dário. Obrigado pelo convite. Um abraço aí ao pessoal de Caratinga, das redondezas. É um prazer estar falando com vocês aqui. Prefeito, nós podemos falar que estamos conversando aqui com o pré-candidato a governador do estado de Minas Gerais? Olha, eu tenho dito isso, sabe, para o Brasil inteiro, que o prefeito de Belo Horizonte, ele é normalmente o candidato natural à sucessão, né? Principalmente quando se faz um trabalho, eu não estou dizendo aqui, me autoelogiando, porque quem julga trabalho de governante é povo, e o povo me julgou, né? Eu sou o prefeito mais votado em primeiro turno da história dessa cidade, fui reeleito como o segundo maior prefeito de todos os tempos em Belo Horizonte também em matéria de voto. Então, essa entrega, né, que é a modernidade, porque hoje nós estamos aqui, eu estou falando com um povo inteligente, né, um povo que, um berço de Ziraldo, berço de Rui Castro, berço de Silvio de Abreu, né, da Miriam Leitão. Então, Caratinga é uma cidade que é tida aqui por nós de Belo Horizonte como berço de cérebros. Então, um povo inteligente julga, é quando se entrega, não quando se promete, ou quando se vai correndo para fazer campanha. Então, o que eu espero é que isso amadurecendo, é que todo o interior se volte à visão de que foi feito em Belo Horizonte, como foi feito, como se governa, ou se é certo ou se é errado. Se está bom, se as estradas estão boas, se a Caratinga, né, esse polo cafeeiro importante, está tendo escoamento decente, está tendo o cuidado que merece ter, enfim, se a saída para Belo Horizonte está boa, se as BRs estão boas, se houve convênio, se houve cuidado. Então, quer dizer, se não houve, independente do Alexandre Calil, seu candidato, é que como está não pode ficar, né? Nós temos que ter um olhar mais ambicioso para Minas Gerais, para as regiões mineiras, né? Como um polo cafeeiro importante, um polo agrícola importante, serviço e comércio muito importante, né? Porque Caratinga é uma cidade de quase 100 mil habitantes, ela pode ficar à mercê de uma Brasília que não põe o olho em Belo Horizonte, apesar da grande amizade, né? do afeto que o governador tem pelo presidente da República, que é um afeto que, no meu entender, ele é muito legal e muito bom, desde que isso represente vantagens para o povo que os elegeram, né? E nós temos que lembrar que ele ganhou a eleição em Caratinga, o presidente da República, e o governador ganhou e o governador também. Então, esse povo de Caratinga tinha que ser mais bem olhado, e assim vai por toda Minas Gerais, né? Por governantes que foram eleitos, né? Gostaria de fazer uma pergunta sobre como estão as negociações políticas para essa composição que pode sustentar a sua candidatura. A gente sabe que a eleição presidencial ela sempre passa por Minas Gerais, né? Na eleição passada nós tivemos isso. Nós tínhamos um candidato que estava vindo até com um certo... né, com uma certa chance, né, era uma candidatura promissora que era do Márcio Lacerda, ex-prefeito de Belo Horizonte, que em virtude de um acordo nacional acabou sendo inviabilizada aqui em Minas Gerais. Como é que estão essas conversações articulando a eleição aqui em Minas com a eleição nacional? Olha, a eleição em Minas, eu tenho do PSD, do seu presidente, a tranquilidade de estar na minha mão a definição da candidatura ou não, né?
Então, sim. isso é um acordo nacional do PSD, que em Minas Gerais, tanto o acordo mineiro quanto o acordo nacional será feita por mim. Agora, Odário, o problema é que não adianta. Olha, eu vou te dar um dado importante, eu não sei se o povo aí de Caratinga sabe. Nunca um presidente da República foi eleito quando derrotado em Minas Gerais. Nunca. Assim como nunca um governador de estado foi eleito quando derrotado em Belo Horizonte. Né? Isso não é opinião, isso são números. Então, a questão nacional e a eleição, pensa bem, nós estamos aí com chuvas, com problemas, com estradas arrebentadas, e há muitos anos, né? O abandono do Estado vem aí de 6, 7 anos, completamente abandonado. Então, eu sou prefeito de uma cidade, tive 63,5% dos votos dessa cidade. Isso não é brincadeira. Quer dizer, quase 1 milhão de pessoas saíram para me escolher para governar essa cidade. Então, enquanto eu estiver sentado na cadeira de prefeito, como o prefeito de Caratinga, que é do nosso partido, que está aí sentado também, ele tem uma obrigação até o dia dele sair daqui para desincompatibilizar ou não, cuidar da sua população. Então, eles estão fazendo campanha extemporânea há 2 anos, há 1 ano e meio. E o povo? E a população? Porque nós temos uma coisa, Dário, que é o seguinte: o povo está comendo osso, cara. O povo está comendo osso. Né? Eu sei que quando você chega numa cidade igual Caratinga, o impacto é menor, é uma cidade importante, progressista, mas não é a realidade da maioria do país. Né? Porque por Caratinga ser um lugar pujante, não quer dizer que o resto é. Né? Nós temos problemas graves para resolver. Então, como é que passa, respondendo a sua pergunta mais diretamente? Vai passar por Minas Gerais, sim. Quem não se eleger em Minas, não se elege no Brasil. E vai passar por Belo Horizonte, sim. E quem não se elege em Belo Horizonte, não se elege em Minas Gerais. Então, é Bom, esse o quadro. sim, na última eleição presidencial, em 2018, você chegou a declarar voto no Ciro Gomes, né? Mas a coisa está caminhando para uma polarização entre Lula e Bolsonaro. Você acha que você tem condições de compor o palanque do Lula aqui em Minas Gerais? Olha, eu tenho condição de compor, graças a Deus, pela minha trajetória limpa, né? Pelo meu modo de agir pragmático, eu posso compor qualquer. Eu só não componho com o presidente Bolsonaro. E não componho não é por questão ideológica, não. É por abandono. O que ele fez com a minha cidade. O que ele fez com o estado de Minas Gerais. Entendeu? Foi, eu digo para você, vocês estão aí com a 381. Como está a 381? Como está? Então, quer dizer, a 262 também que passa aí, né? É a 381. A 262 é uma rota importante para seguir Exato, aqui para Belo importante. Horizonte. O que foi Sim. feito? O que foi feito? Puxa, o governador é amigo do presidente da República. E quantos convênios foram espalhados por esse Brasil afora? Quantos bilhões foram gastos por esse Brasil afora? Isso tem que ser colocado na campanha. Então, como é que é Minas Gerais? Minas Gerais tem anos que o assunto é o seguinte, Dário. Vamos lá buscar o voto e banana caturra para os mineiros. Uma banana bem grande para todo mundo, porque nós não temos um ministro. O segundo estado em voto e o segundo estado em importância do país não tem um ministro. Sabe o que é isso? É o descaso com o nosso estado. Isso é o descaso. Nós temos que parar de essa falsa humildade para impressionar alguns. Ninguém é orgulhoso, ninguém é soberbo, cara. Nós estamos sofrendo, todo mundo sofrendo. Agora não vem com essa conversinha de falsa humildade, não, porque o governador de Minas tem que berrar, tem que gritar e tem que falar, ó, aqui é Minas Gerais. E aqui nós temos que resolver os problemas de Minas Gerais.
Nós vimos lá em cima, recentemente, um arranjo aí que envolveu o seu partido, que foi, de certo modo, assim, a abertura de uma vaga no Tribunal de Contas da União, que acabou levando a Anastasia para o Tribunal de Contas da União, e o Alexandre Silveira assumindo como senador. Né? Isso já também numa esteira de um prestígio, né, do senador Rodrigo Pacheco, que é do seu partido também, que é o presidente do Senado. Há muito tempo, Minas não tinha um presidente do Senado. Né? E, no primeiro 57 momento, anos. sim? 57 anos. Pois é, então, assim, parece que é uma recuperação aí de espaço, de prestígio no plano do legislativo. Mas ficou a impressão também de que havia uma certa sintonia com o executivo nesse episódio aí. O que o senhor pode dizer para a gente? Não, não há. Não há. O que foi Não, feito né? foi. Não, não. Primeiro que o Alexandre, coincidentemente, filiado ao PSD, que na época de eleito o Anastasia era do PSDB, e depois é que saiu com o desmanche, com esses escândalos de corrupção do PSDB. Aí o PSDB, os homens de bem, né, praticamente todos saíram. Então, houve uma coincidência, né? E essa campanha, esse não foi nem o arranjo, essa estratégia de colocar da votação da vaga do Senado para o TCU foi um trabalho de vários partidos, porque, sem dúvida nenhuma, do Senado Federal, o homem mais preparado e mais talhado para o TCU era realmente o professor Antônio Anastasia, que é um cérebro, né? No primeiro mandato dele como senador, já foi escolhido o cérebro do Senado. Então, foi uma coincidência. Mas é um quadro que foi do PSD que nós orgulhamos muito, porque é isso, nós queremos gente de bem trabalhando para coisa de bem e com coragem. Né? Não somos simplórios, somos humildes, mas altivos. Sabemos que é ser Minas Gerais. Calil, o Pacheco chegou a falar de se candidatar a presidente da República. Como é que anda essa conversação num primeiro turno? Você acha que seria interessante ou isso já está praticamente descartado aí no partido? Olha, eu pessoalmente não vejo o senador Rodrigo, o presidente Rodrigo, muito entusiasmado, até porque ele entra naquele negócio de eu estou muito ocupado aqui. Não é mole ser presidente do Congresso Nacional. Né? Então, como eu estou me dando tempo de cuidar da minha cidade, do meu povo, enquanto eu estou aqui assentado, acho que ele tem o tempo dele. Né? Logicamente, todos têm conversado com ele, como todos têm conversado comigo, e ninguém descarta nada. Né? Eu acho que a campanha está prestes aí para começar. Quem fez campanha antes perdeu tempo, o povo não está conectado, o povo está conectado, é que está em estrada podre, é que está com dólar indo a 7, que pode parecer que é bom negócio para quem exporta, mas não é, né? Porque você ganha ali, mas tudo está mais caro, com a gasolina no preço que está, com gente cozinhando com álcool que não pode comprar gás. Quer dizer, nós temos que ter um olhar social e atrelado ao agronegócio, ao empresário, porque é ele que financia a ação social, é o imposto, é o empresariado. Então não é ideológico, é nacionalismo. É pegar o dinheiro do empresário para entregar para quem precisa. Você entrou num assunto aí que você acha que isso vai ser a tônica da campanha, dessa questão do custo de vida, das dificuldades que as pessoas estão enfrentando no dia a dia, no mercado, ali na escola, na saúde. Isso aí vai ser. Porque a campanha de 2018 foi bem ideológica, como você disse, né? Mas essa vai pegar ali os problemas mais concretos do povo? Dário, isso é a vida das pessoas. Toda campanha devia ser isso. Né? Toda campanha devia ser como você está, melhorou? Então tá bom, teve um governo que foi muito criticado, que saiu, que eu concordo, não foi um bom governo mesmo, foi um péssimo governo, e entrou um governo novo e fez um mandato. Melhorou? Melhorou muito? Bom, então não pode tirar. Melhorou. A vida está melhor.
Era ruim com antes e agora está bom. E se está bom, vamos continuar. Foi o que aconteceu em Belo Horizonte. Então, quer dizer, ninguém está discutindo. A vida é assim nos Estados Unidos, é assim na Europa, é assim no mundo inteiro. A minha vida melhorou muito. Por que eu vou tirar esse governante e vou pôr outro? Então, nós temos que ter esperança de uma vida melhor. Correto. E Minas Gerais é muito grande, né? Muito diversificada. Nós temos aqui vários, a gente pode até dizer assim, micropaíses, né? Que tem aqui em Minas Gerais. Nós somos maiores do que muitos países da Europa, né? Tem lá a região que fica ali próximo ao Nordeste, tem o Triângulo Mineiro, tem o Cerrado, tem aqui a Zona da Mata. E como é que você está pretendendo abordar, né, os problemas de cada região? Você já está pensando em percorrer o Estado? Pretende fazer isso quando? Olha, caso a minha candidatura, no máximo mês que vem, eu resolva esse assunto, nós temos que. Mas a Minas não está isoladamente com problemas, não, tá? Minas está estagnada, Minas é o estado que mais deve, Minas não paga a dívida e não resolve. Como nós estamos financiados, Caratinga está aí, está financiado em 96 meses ou 98 a saúde, do governo do estado devendo, com mais de 40 bilhões em caixa. Porque não fez o plano, né? Mas não pagou ninguém. O dinheiro está em caixa do governo e financiando saúde nossa, para os nossos municípios. Então, quer dizer, é o descaso. Ô, gente, nós temos que, eu estou dizendo, vou repetir, Dário, para toda a população de Caratinga, não importa quem seja, o descaso e a falta de respeito com Minas Gerais tem que acabar. Se não está bom. Se não for o Calil, olhe o outro com outros olhos, porque do jeito que está, não pode continuar. Nós não podemos deixar um governo empanturrado de dinheiro financiar prefeituras. Caratinga é uma grande prefeitura, mas tem cidade muito pobre, cara. Tem gente muito pobre, precisando desse dinheiro. Isso é ponta, isso é necessidade do povo que elegeu esse governador. Isso é que me deixa mais triste, entendeu? Bom, o governador teve até aqui no nosso programa outro dia, né, e falava, né, do estado que ele encontrou na governança em Minas Gerais, ou seja, teve que organizar a casa, colocar salários em dia, e fez, enfim, o básico, né? E com isso parece, né, que ele está muito bem nas pesquisas. Fala-se até numa possibilidade de eleição em primeiro turno. Como é que você vê essa situação? É uma coisa que dá para você enfrentar aí? Deixa eu te falar. Primeiro, não é verdade. Minas Gerais está com déficit maior que do outro governo, né? Isso vai ser tudo esclarecido durante a campanha. Segundo, que um candidato único, ele não tem jeito de não ser eleito. Só tem ele para votar por enquanto. Não tem nem opção, nem conhecimento, nem proposta. E outro absurdo. Qual é a diferença do outro governo para esse? Pagou o salário no ano da eleição, sendo que tinha dinheiro para colocar isso à vista, em dia, desde do primeiro ano de mandato. Então vamos parar de falácia. Só fala do que era, não fala do que fez. Então, se eu for candidato ao governo de Minas, eu não vou falar para vocês o que era Belo Horizonte, não. Tá? Eu vou transmitir para a população de Caratinga o que foi feito em Belo Horizonte e como é feito. Entendeu? Então é muito fácil falar que o Márcio Lacerda, ex-prefeito de Belo Horizonte, fez isso, que o Márcio Lacerda fez aquilo. Não, o que ele fez não me interessa. Eu sentei na cadeira de prefeito, foi para fazer, para arrumar, para não deixar dever um fornecedor, para pagar tudo em dia, para construir 26 centros de saúde, para acabar com a desgraça que era a chuva em Belo Horizonte. Eu sentei aqui, foi para isso, para melhorar a vida das pessoas. Então, vamos parar do já ganhei. É até bom o já ganhei, porque quando só tem um candidato, não é possível que ele vai perder para ele mesmo ou para branco e nulo. Quando tiver dois candidatos, essas mentiras foram desmistificadas,
Nós vamos ver como é que vai ficar o quadro, como é que esse povo pensante de Minas Gerais vai escolher o candidato. Calil, você, como vários outros governantes no Brasil, certamente tiveram um grande desafio quando veio a pandemia de Covid-19, né? Quando aquela coisa ali apareceu e você teve que partir para o enfrentamento dessa situação numa metrópole com quase 3 milhões de habitantes, né? Belo Horizonte é uma das maiores metrópoles do país. Como é que você se deparou com isso e qual foi a sua primeira ideia, assim, para começar a mobilizar e para enfrentar isso? A primeira ideia a que me levou praticamente ao rompimento com o governo era que o governo liderasse isso, né? Governo Mas houve um... federal, Não, estadual. estadual. O federal nós sabemos que não ia fazer nada. Ele anunciou que vacina fazia mal, que virava jacaré e coisa que o vale. Que o isolamento não adiantava, que era para matar 4 milhões de pessoas que não tinha problema, que depois regularizava. Então, o governo federal, quem teve esperança no governo federal, se deu mal, né? Só o Zema que acreditou no governo federal, porque abraçou e não teve coragem para fazer em Minas, que era o que devia ter feito, o que nós fizemos em Belo Horizonte. Estava combinado comigo dele fazer. E eu seria o parceiro, como a nave-mãe do Estado, de acompanhá-lo e seguir. Inclusive, o nosso rompimento foi, mas existia o grande medo da perda política de atitude corajosa. Dário, é mais ou menos isso que eu estou falando, sabe? É mais ou menos isso. Hoje, o papo de bonzinho não vai melhorar a vida de ninguém. A população precisa de proteção. Proteção. Esse povo precisa de ser protegido. E não é pobre, não é miserável, não. É qualquer um. Porque a Covid ainda não pede a carteira para ver se ela está cheia de dinheiro ou não. Ela matou todo mundo. Então, o governante, ele tem que proteger a sua população. Ele tem que proteger, independente vai dar voto ou não. E na época eles tinham muito medo político, não interessando a vida. E orientado pelo amigo, né? O amigo Bolsonaro dizendo para ele que, ó, não, isso aí é uma gripe, pô. E se tomar vacina, vira jacaré. Então, o apelo que eu faço aí, aproveitando, sabe, Dário, esse espaço que você está me dando aí em Caratinga. Leve seu filho, vacine seu filho. Vacine para valer. É muito importante. Eu tive gente na minha família, criança na minha família, que passou um aperto, pai, mãe, todo mundo, por causa da Covid. Eu sei na pele. Então vamos vacinar os filhos, pelo amor de Deus. Como é que estão os índices de vacinação aí no município de Belo Horizonte? Não, nossos índices, enquanto o estado é 19, o nosso é quase 50 e tantos por cento. De vacinação De criança e vacinação adolescente? infantil. 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 Criança e adolescente, pré-adolescente. Nós estamos fazendo campanha, toda entrevista, igual eu estou falando aí, eu falo. Né? Vamos vacinar, gente. Vamos esquecer esse assunto. Não tem perigo nenhum. Ó, a BCG tem o mesmo risco da Covid. O sarampo tem o mesmo risco da Covid. E todos os nossos filhos tomam 12, 13, 16 vacinas, ainda bebês. Né? Então vamos vacinar, porque é muito importante isso, para nós todos nos protegermos e protegendo a nossa família. Calil, quando você fechou tudo em Belo Horizonte, você levou o nome de ditador, de autoritário. Você acha que valeu a pena enfrentar esse risco político aí? Olha, eu vou voltar no assunto, né? Enquanto eu fui o ditador e autoritário, o povo foi para a urna e me elegeu no primeiro turno. Então eu queria perguntar, será que eu fui o ditador ou que eu fui o protetor da população? Então acho que a visão do povo, que é um povo mineiro, é um povo muito inteligente, né? O povo mineiro é um povo muito sábio, né? Haja visto os cérebros famosos do Brasil inteiro que saíram aí de Caratinga. Então a gente não é bobo, a gente não é burro, né? Enquanto a oposição negacionista e barulhenta fazia, agora tem uma notícia aí que eu ouvi agora, que o governador falou que tem que vacinar. Mas eu estou falando que tem que vacinar desde que tem vacina. A Prefeitura de Belo Horizonte saiu atrás de vacina, tentando comprar vacina quando o Brasil não tinha, eu não consegui. Eu separei na época
4 milhões de doses de vacina, que era o que nós íamos comprar para vacinar a população inteira de Belo Horizonte. Não consegui comprar, fui até a embaixada da Rússia, na época, que falaram que a Sputnik ia vender, e falaram que só vendia para o governo federal. Então, quer dizer, os prefeitos sofreram solitariamente muito, tá certo? Agora, se você me falar hoje, né, porque na época a gente não sabia, a gente fazia o que a ciência mandava. Eu acho que eu tenho minha consciência tranquila. Eu protegi o meu povo. Eu fui ameaçado de todas as formas. Eu fui esculhambado por parte da imprensa de todas as formas. Mas, como dizia Juscelino Kubitschek de Oliveira, né? Graças a Deus, humildemente, Deus me tirou o sentimento de medo. Isso eu não conheço. Eu faço o que minha consciência manda. E os resultados que vieram disso aí? Que o Belo Horizonte foi reconhecida pelo mundo como a capital brasileira que melhor combateu a pandemia, né? O maior centro de estudo de Covid do mundo, que é o Imperial College de Londres, né? Eu nem sei falar, Imperial College de Londres, ele falou, soltou uma nota, né? Isso não é encomenda, isso é um centro de estudo importantíssimo no mundo. Que se todas as capitais do Brasil, veja bem, tivessem seguido os mesmos protocolos e a mesma seriedade que Belo Horizonte usou, nós teríamos economizado 308 mil vidas no Brasil. Ora, alto lá. Eu sou muito simples, eu sou mineiro, como todos nós, mas, puxa vida, isso é muito legal, né? Você escutar um negócio desse vindo da Inglaterra, que eu nem chegou aqui para mim e falou, você ouviu a notícia? Eu falei, não vi não, e me mostraram a notícia do estudo que foi feito. Então, hoje eu não tenho a menor dúvida que foi certo, mas na época a gente sofreu, né? A gente sofreu buzina, a mulher sofre, a família sofre, você é agredido, você é pisado impiedosamente, eles pisam mesmo, né? Eles têm gabinete do ódio em Minas, têm gabinete do ódio em Brasília, e pisam, esmagam a gente, a família, mas não tem problema. Eu não tenho uma morte nas minhas costas. Fiz o que eu achava que tinha que ser feito. Uma discussão que ocorreu, né? E foi uma discussão inevitável. Você que é empresário deve ter ouvido muito isso aí, né? Dos outros, né? Da iniciativa privada, de um modo geral, é de que a economia iria realmente à bancarrota, né? Por causa do lockdown, do fechamento de todas as atividades. Como é que está a recuperação econômica em Belo Horizonte? É importante até porque são dados que eu recebi da Frente Nacional dos Prefeitos e eu fiquei até muito feliz. Primeiro que não foi nada bancarrota, tá aí, o Brasil está rodando, os empregos já voltaram ao pré-pandemia, né? E a notícia ruim é que 2022, que não tem mais pandemia, quer dizer, não tem, mas o comércio está todo aberto, tem indústria, nós vamos perder 1 milhão de empregos no Brasil. Essa é a péssima notícia, né? Na verdade é o seguinte, quando São Paulo cresceu 2,5% no período de pandemia e o Rio de Janeiro decresceu 0,2%, Belo Horizonte cresceu 5,3%. Isso são dados que estão aqui na minha mesa, que eu recebi do encarte da Frente Nacional dos Prefeitos. Então é a prova que nós tínhamos o estudo da UFMG dizendo que quem combatesse a pandemia com mais rigor teria a recuperação mais rápida. E foi o que aconteceu. E nós demos tudo que estava ao alcance do poder municipal para que aliviasse esse empresário de PTU, dividimos em 120 meses, enfim. O que acontece é o seguinte, o mundo entrou em pandemia, o mundo civilizado e bem intencionado fechou. E Belo Horizonte, no Brasil, foi exemplo para o mundo, então as economias todas aí rodando tranquilamente, e foi um erro cabal falar que isso ia acontecer, porque não aconteceu. Está todo mundo, é claro, quem já estava cambaleando caiu,
mas quem tinha saúde financeira suportou bem. Agora, a gente sabe, né, Dário, que ninguém é bobo, não. A gente sabe o sacrifício que foi imposto a esse povo e principalmente ao trabalhador, que houve um desemprego em massa. Voltando a falar um pouco da questão estadual aqui, o governador Zema, na última campanha, até pela questão, pela posição ideológica dele, falava muito em privatizar a CEMIG, Copasa, Codemig. Qual a sua posição a respeito dessas estatais aqui de Minas Gerais? Olha, primeiro vamos por partes. A CEMIG está sofrendo um escândalo que na história da CEMIG nunca se viu, né? Não sei se o interior acompanha, mas nós estamos lá perante um escândalo da maior companhia, da joia do Tesouro do Estado de Minas Gerais. Então, privatizar o que está sob investigação, escândalo é CPI fabricada em cima de prefeito, porque o Estado dá cargos para vereadores, não. Estou falando da CPI séria, de coisa séria, com documento sério. Então, não podemos sucatear a CEMIG, primeiro. Segundo, a Copasa, ela não é do governo de Minas. A Copasa é uma concessionária. Se privatizar a Copasa, eu tenho o direito contratual de tirar a Copasa de Belo Horizonte e reabrir uma concessão para água e esgoto de Belo Horizonte. Então, quer dizer, querem vender até o que não é deles. Diferentemente da CEMIG, a Copasa não é. A Copasa é da cidade. A Copasa é nossa, entendeu? Então, nem isso eles estão preparados. Para a pior administração da história da Copasa de todos os tempos. Aonde você vai? Olha, eu vou te dar um dado. Eu fui dar uma palestra em Paracatu, né? Sobre Covid. Paracatu tem lugar que está sem água há 10 dias. Paracatu, um polo de agronegócio gigantesco, uma cidade que tem um dos maiores índices de automóvel per capita, a cidade está voando, junto com o Unaí, aquela região voando, não tem água há 10 dias. Eles cobram o esgoto do pobre que não tem o tratamento de esgoto. E dizem que está certo, que eu estou errado. Então, quer dizer, privatizar é só o que eles sabem fazer. Mas como eles não sabem fazer, graças a Deus, não vão conseguir privatizar nada. Estão querendo entregar para 3 ou 4 empresários, né? Por isso que eu digo, gente, que não seja o Calil, que seja outro. Esse povo tem que ir embora. Esse povo não pode ficar lá. Eles vão entregar Minas Gerais para 3 ou 4. Tá certo? Para 3 ou 4. Então vamos ter muito cuidado e vamos aprofundar, vamos estudar o que está acontecendo no Estado. Esses dias a gente viu algumas reclamações nas redes sociais, principalmente, o pessoal se queixando que está chovendo desde novembro, né? Tanto que as estradas estão aí nessa situação, e mesmo assim, na conta da CEMIG vem lá uma taxa de escassez hídrica, né? Como é que você explica isso para o povo, Calil? Descaso, sede de arrecadação, gula, entendeu? Então parece que Minas é administrado como se fosse um banco. O dinheiro de Minas é para dar para os mineiros. Não adianta você tirar o dinheiro do bolso do povo. O povo, olha, o empresário é que gera. É o empresário que gera riqueza. É o agronegócio que gera riqueza. Não tem Estado rico com empresários, com agropecuária, com estrada podre. Não tem riqueza sem isso. Isso é riqueza. Não é privatizar a CEMIG que vai deixar um Estado rico, não, gente. Não é privatizar a Codemig que vai deixar. Eles falaram que ia privatizar o Nióbio, 15 anos, ia pôr o dinheiro para dentro, não conseguiram privatizar. Não há como recuperar as estradas de Minas por um motivo muito simples. Me desculpa eu estar exagerando. Não sabem fazer. Nós recuperamos Belo Horizonte em 4 meses, numa chuva que devastou a cidade. Não recupera, não é de maldade, não é de sacanagem, não é de nada errado. Infelizmente, eles não sabem fazer. E a própria
Os empresários, esses 4 ou 5 que tomam conta de Minas Gerais, também não sabem. Então, eles querem privatizar, são grandes negócios. É pequeno Estado com grandes negócios. Esse é Minas Gerais hoje. Bom, você veio da iniciativa privada, né? Foi dirigente esportivo de um dos maiores clubes do Brasil, né? Que é um clube de massa, Atlético Mineiro, e depois se enveredou aí pela vida pública e já assumiu uma das maiores capitais do Brasil, uma metrópole. Calil, qual a diferença básica aí? O que você sentiu de diferente da iniciativa privada, da atividade né, no Atlético e na Prefeitura de Belo Horizonte? Olha, o futebol tem um imponderável, né? Você faz tudo certo, organiza, põe lá, enxuga, mas na hora que tem um pênalti na Libertadores aos 48 minutos, o pé do Vitor tem que tirar a bola, senão o trabalho vai todo embora. Na É política, não. verdade. Então, na prefeitura, não. Na prefeitura, nós fizemos, colhemos, está entregue à população. Então, quando me perguntam, inclusive, qual que é mais fácil, eu falo assim, a prefeitura é mais fácil, porque não tem um imponderável. Se você fizer tudo certo, você pode ir lá na frente que você vai colher o certo, né? Então, isso aqui me dá muita esperança. Porque um clube de futebol, sabe, Dário, ele tem orçamento de milhares de cidades mineiras. Nós estamos falando do orçamento de 300, 400 milhões de reais, né? Então, o orçamento de um clube hoje é uma cidade. Só que você tem um imponderável. A bola bate na trave, a bola bate no pé do jogador, o cara erra um pênalti e seu trabalho desanda. Na prefeitura, não. Na prefeitura, você fez bem feito, você fez com seriedade, você enxugou a máquina, você trabalhou com honestidade, com a mão limpa, sem escândalo. Você vai lá na frente, você vai colher. E quem cobra mais, o eleitor ou o torcedor? O torcedor. Eu, como torcedor, né, atleticano, cruzeirense, americano, seja de quem for aqui de Belo Horizonte, nós somos muito chatos, né? Porque uma coisa é a sua vida tá boa, você está na mão de gente séria, de gente que quer fazer e tem entusiasmo. Outra coisa é a paixão, né? Quantas vezes você briga com a sua mulher? Pior, você briga e discute com seu filho, né? Não tem nada que você é mais apaixonado por um filho. Você chama a atenção do neto. Então, porque isso é paixão. Então, futebol é paixão. E por falar de Atlético, né, a gente não pode conversar com você sem falar do Galo, né, que tá no auge aí, tá na crista da onda, né, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, e construindo uma arena em Belo Horizonte, que é um negócio fantástico, né? Como é que você vê aí para a cidade de Belo Horizonte, para a economia de Belo Horizonte, essa nova arena do Atlético? Nós até assinamos agora, sexta-feira, a escritura, que a parte da prefeitura está toda pronta, o estádio está em construção. O estádio, porque o Atlético tinha meio shopping, né? Nós temos que lembrar que o Atlético vendeu o meio shopping e com esse dinheiro, com quase 350 milhões de reais, começou a construção da arena, né? Então o Atlético tinha um imobilizado que valia menos que um estádio para um clube de futebol. Valia menos que um shopping. Então, meio Sim. shopping deu o estádio ao Atlético, o que é muito importante. E para o bairro Califórnia, qualquer equipamento grande, qualquer equipamento de entretenimento, qualquer equipamento que seja um centro, um shopping, um estádio de futebol, qualquer coisa que se leve para um lugar mais isolado, isso aconteceu em Itaquera, lá em São Paulo, com o estádio, há uma valorização, há um crescimento da cidade em torno daquilo. E, claro, quando há um crescimento, há uma geração de riqueza e de emprego. Isso é muito importante. Bem, Calil, a gente já está caminhando aqui para o encerramento. A gente sabe que você tem muitos afazeres aí. E eu só queria voltar para algumas outras questões aqui do Estado. Minas Gerais tem um quadro de servidores assim muito, muito grande e muito forte.
inclusive quando dá para fazer greve, quando dá para peitar o governador, a coisa se complica. Nós estamos vivendo aí hoje uma insatisfação dos servidores da área de segurança com relação à sua recomposição salarial. Como é que vai ser o seu diálogo com os servidores? Como é que você se comportaria nesse tipo de negociação? Você acha que daria já para fazer essa recomposição? Deixa eu te falar, Dário, isso é que eu digo, sabe? Caso eu saia para a campanha, eu não vou falar o que eu vou fazer, não. Vou falar o que eu fiz, tá certo? Sim. Porque o que foi feito com o servidor da prefeitura? Nós trouxemos eles para a mesa. Então, todo ano, e não em ano eleitoral, nós sentávamos com os servidores, mostrávamos os números da prefeitura e era feita a recomposição em cima do que aumentava a arrecadação da prefeitura. Isso quer dizer, o percentual sempre continuava o mesmo, não havendo aquele atropelo que aconteceu no estado de Minas Gerais. O que não pode é ignorar. O que não pode é se entrar num regime de recuperação fiscal, aonde nós vamos ter 10 anos, né, ou 9 anos, sem reajuste, sem conversar com a categoria, porque tem categoria que não tem recomposição e reajuste há 10. Então, o que falta é saber, volto a repetir. É má fé? Não. É descaso? Não. É porque não sabem fazer. Não sabem fazer. Tem que chamar essa categoria importantíssima para o Estado, policial civil, policial militar, entendeu? As guardas, o pessoal da penitenciária. Esse pessoal é muito importante para nós. Esse pessoal tem que ser, não estou nem dizendo em números e reajuste, tem que ser atendido e respeitado. O que foi feito com esse pessoal foi mentiras jogadas dentro da Assembleia e não cumpridas. Então, falta coragem, falta verdade e falta saber fazer o que, infelizmente, não sabe. Calil, então, você teve aí essa gentileza de conversar conosco aqui na condição de pré-candidato e a gente espera que você possa voltar mais adiante, já como candidato, para conversar conosco novamente. Obrigado, Dário. Eu quero agradecer ao pessoal de Caratinga que me escutou. Muito obrigado. E, sem dúvida nenhuma, nós vamos encontrar pessoalmente. Porque no dia que eu puder largar essa prefeitura e sair para a campanha, se isso acontecer, uma cidade da importância de Caratinga, certamente eu não vou deixar de visitar. Um abraço para todo mundo, um beijo no coração e vamos lembrar sempre, humildade, simplicidade, mas Minas é Minas e Minas tem que ser respeitado. Obrigado. Abraço. Tchau.